aqui está ele. No pedacinho que a galera gosta, Arthur Moraes, canal A Voz Celeste. Começando mais um Balanço Celeste nessa segunda-feira de muito treino e novidades na Toca da Raposa. Fagner e Matheus Henrique treinaram integralmente junto com o grupo principal. Há uma expectativa muito grande também de Bolassi ser relacionado para o jogo contra o Juventude. E o Zé Ivaldo acertou de uma vez por todas com o Santos? É o que você vai acompanhar a partir de agora. Lembrando que eu falo em nome de Supermercados BH, maior com você e todos os nossos parceiros no Rodapé Dinâmico. O Cruzeiro que iniciou os treinamentos mirando o confronto contra o Juventude ontem, domingo. Os jogadores que estavam de folga no sábado se reapresentaram ontem e começaram ali, todos os trabalhos já mirando o confronto contra o Juventude. Léo Jardim, que vai ter uma difícil missão de escalar esse time para o próximo duelo, porque o MP10, Matheus Pereira, assim como o Christian, assim como o Arroio, estão cumprindo suspensão. Então o Léo Jardim vai ter todo que queimar ali alguns neurônios para saber quem que ele vai colocar em cada posição. Sobre o Matheus Pereira, a gente já sabe que o Gabigol vai fazer essa função dele. Um substituto rápido pro Matheus Pereira é o Gabigol, que dá conta do recado, consegue jogar bem ali naquela função de armador, mas aí nós temos essa dificuldade, que é substituir o Christian e o Arroio. Só que o lado bom disso é que o Matheus Henrique voltou a treinar integralmente junto com o grupo principal. Ele que não tinha nem previsão de retornar aos gramados ainda nessa temporada, se recuperou bem da lesão no tórax e foi liberado ali pelo Departamento de Saúde e Performance do clube para fazer treinamentos com bola ontem. E hoje treinou junto com o grupo principal. A preocupação é, o jogador quando está se recuperando de uma lesão como essa, ele consegue fazer o trabalho de fisioterapia igual ele fez, ele consegue fazer a preparação física igual ele fez, mas a prova dos 9 mesmo fica no rachão, naquele coletivo, porque ali ele vai ter trombada, ele vai disputar a bola com o outro jogador, e então aí ele treinou normalmente e de acordo com o que a gente apurou, treinou bem, não sentiu nada. Então corre o risco, pode ser que para o próximo jogo contra o Juventude aí, ele seja relacionado. E aí acaba, de uma vez por todas aí com um mistério. Será que é ele que vai substituir o Christian? A gente fica sempre nessa dúvida, porque no lado do Arroio, por exemplo, tá tranquilo. O Arroio, que é um jogador que chegou no Cruzeiro, ganhou a posição porque o Wanderson se lesionou, mas mesmo se o Wanderson não tivesse se lesionado, o Arroio entrou muito bem durante os jogos e com certeza, se o Wanderson tivesse jogando ainda, o Arroio seria titular e o Wanderson claramente seria banco, porque o Arroio encaixou, já pegou, foi adaptado rápido ali, tanto a parte física, tanto com a ambientação, o esquema de jogo do Léo Jardim, o Arroio entendeu como o Cruzeiro joga, e isso você vê as triangulações dele, Matheus Pereira e o Caio Jorge, foi assim que o primeiro gol dele aconteceu, o Caio Jorge recupera a bola, toca pro Matheus Pereira, que toca pro Arroio e ele finaliza ali friamente, batendo no cantinho do goleiro. Então você vê que ele já entendeu a filosofia de jogo do Leonardo Jardim, já pegou o entrosamento junto com o restante dos jogadores, vai fazer falta, mas do lado esquerdo ali a gente tem várias opções. Sinisterra é uma opção, por mais que ainda não conseguiu se adaptar, tá vivendo aí essa parte física ainda, passando por essa preparação física. É um jogador que eu já falei várias vezes que vai estar pronto mesmo só a partir de 2026, mas vem jogando alguns minutos, 20, 30 minutinhos ali, ele consegue jogar. A gente também tem para substituir o Arroio, tirando aí o Sinisterra, a gente tem o Ryan Leles, que é o jogador, menino da base, despontou bem no Sub-20, estava de férias, Léo Jardim foi lá buscar ele vem treinando há 2 semanas junto com o grupo principal. Minha opinião particular, acho que deveria ser o Ryan Leles mesmo, ele poderia ter uma oportunidade ali de estrear, fazer o seu primeiro jogo no profissional contra o Juventude, substituindo o Arroio. E a gente tem também o Bolassi para substituir o Arroio também. O Bolassi que tem 29 jogos com a camisa do Cruzeiro, 24 desses 29 jogos, ele estava no banco de reserva, foi acionado, ajudou o Cruzeiro. Nesse período ele fez 4 gols, deu 3 assistências, só que nos últimos meses você vê que ele vai perdendo espaço ali, não tem jogado, porque tem reclamado de muitas dores no joelho. E mesmo quando ele se recupera, acaba que fica um pouco distante, não tem entrado com tanta frequência
mas pode ganhar a oportunidade, né, nesse jogo contra o Juventude, uma vez que nós precisamos aí sanar esse problema. Quem vai jogar aí pelo lado direito, quem vai jogar pelo lado esquerdo? Eu vi muita gente comentando, né, que pelo lado esquerdo ali pode ser que o Léo Jardim coloque o Eduardo. Não duvido também, mas não gosto do Eduardo jogando pelas pontas. Eu acho que a melhor fase do Eduardo, que ajudou o Cruzeiro quando a gente precisou, assim, o ápice dele jogando com a camisa do Cruzeiro foi ali, né, de segundo volante. Ele jogando de ponta, eu acho que não ficaria legal. Mas vamos aguardar para a gente ver com quem que o Mister, né, vai entrar aí para esse duelo contra o Juventude. Duelo importante esse que o Cruzeiro precisa ainda sacramentar a fase de grupos. Cruzeiro que está classificado para a Libertadores, mas ainda não conseguiu, né, cravar ali, ou seja, a fase de grupos. Precisa de uma vitóriazinha e alguns tropeços aí dos times que estão brigando ali no G5, G6. E, ou seja, 2 vitórias simples e o Cruzeiro está cravado. Então o Cruzeiro que vai para esse jogo contra o Juventude, vai focado para sacramentar de vez a ida para a Libertadores 2026. Falando em ida, quem foi o Zé Ivaldo, né? Foi emprestado para o Santos, estava ali pertinho de bater a meta. Será que o Zé Ivaldo ia bater essa meta? Ele que entrou muito bem no Santos, depois foi colocado no banco de reserva, e aí faltavam 2 jogos para ele bater essa meta de 60%. Qual que era o contrato do Zé Ivaldo com o Cruzeiro e Santos? O Cruzeiro emprestou o Zé Ivaldo para o Santos lá atrás, né, em janeiro, quando o Fernando Diniz não quis contar com o jogador, né, para essa temporada. E a cláusula contratual era que se o Zé Ivaldo fizer 60% dos jogos usando a camisa do Peixe em 2025, tinha uma cláusula lá, né, que o Santos teria que comprar ele. O valor que foi divulgado na época foi de $1 milhão. O Santos, né, para ficar com ele, porque ele atingiu essa cláusula, e aí, ou seja, tem obrigação de compra porque bateu as metas, o Santos vai ter que pagar para o Cruzeiro a partir do próximo ano aí R$5 milhões, que equivale aí $1 milhão. Muita gente ficou chateada porque queria que o Zé Ivaldo tivesse voltado para o Cruzeiro, né? Alguns torcedores enxergam que ele poderia ser um bom reserva, colocando até a situação, poxa, ele é melhor que o Gamarra, mas a gente sabe que o Gamarra não vai continuar. A probabilidade do Cruzeiro subir o Bruno Alves, é muito grande. Esse assunto aí, né, já rolou nos bastidores, que o Cruzeiro ficaria, né, para a próxima temporada ali com Fabrício Bruno, com Vidalba, com Jonathan Jesus, com João Marcelo e com Bruno Alves. 5 jogadores aí, né, de alto nível. Mas muita gente ainda queria ver o Zé Ivaldo usando a camisa do Cruzeiro, mas para alegria de uns e tristeza de outros, ele bateu a meta e vai jogar no Santos aí. Agora é jogador do Santos. Outro que pode sim ganhar uma chance nesse jogo contra o Juventude é o Japa. O Japa, né, que vem treinando bem, foi até elogiado pelo Cássio, uma vez que nós estamos aí, né, com o problema dessas pontas, pode ser que o Léo Jardim coloque ele aí para atuar pelas pontas também, não sabemos. Tudo isso nós vamos acompanhar, né, no jogo contra o Juventude. Acredito que o Léo Jardim possa dar um esboço de quem realmente vai para o jogo, quem vai ser relacionado a partir do treinamento de amanhã. O Cruzeiro ainda treina nessa quarta-feira na parte da manhã, e nessa terça-feira na parte da manhã, nessa quarta-feira, depois embarca para enfrentar o Juventude pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Meu amigo, e se você chegou até aqui, segue o canal para você ficar por dentro de tudo que rola com a Raposa. A gente posta vídeos aí diários sobre o Cruzeiro em todas as plataformas. E se você chegou até aqui, meu amigo, curta e compartilha, porque isso, né, faz com que o algoritmo recomende o vídeo para mais cruzeirenses. E você que esteve aqui comigo até agora, escreve aqui, estive aqui. E vamos lá, abraço, fica com Deus.